Olá pessoal, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui em mais um conteúdo. Nessa aula de hoje eu quero falar sobre algumas coisas interessantes que eu separei para você e eu espero que você goste. Vamos aos detalhes então. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o WhatsApp, né? Se você acompanha o nosso canal de dicas, né, de violão pela internet, recentemente a gente criou um canal no WhatsApp para poder trocar ideias com você e trocar dicas. E recentemente esse número passou por uma mudança. A gente fez uma publicidade, falou com o pessoal, olha pessoal, a gente está fazendo esse canal de comunicação para dar dica de violão pelo WhatsApp, mas acontece que muitos números entraram. Eu não sei o que aconteceu, parece que deu algum problema na conexão e a gente acabou tendo que trocar o número. Então, se você é uma pessoa que quer receber dica pelo WhatsApp, clica na descrição do vídeo, né, estudiodarezo.com/zap, e você vai receber as dicas de violão, os vídeos pelo WhatsApp, né? Essa aqui é a nossa primeira coisa aqui, ok, né? Já olhamos aqui. O segundo é o nosso workshop. Então a gente tem um workshop de violão que acontece periodicamente e eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo está acontecendo já o workshop Meu Violão, que você também pode acompanhar pela descrição do vídeo também, ok? E tem uma questão do workshop que foi umas pessoas que entraram em contato pelo Facebook e teve um aluno que entrou em contato pelo Facebook e falou, Daniel, eu não sei o que ele colocou lá, que ele falou assim, o que é um workshop, como é que funciona? E aí a gente explicou, ó, o workshop ele é uma sequência de aulas em que é como se fosse uma oficina, em que você vai aprender alguma coisa nova. Só que como o nosso workshop estava ensinando, né, como aprender um ano de violão em 45 dias, algumas pessoas começaram a colocar que era impossível, que aquilo não tinha jeito de acontecer, e eu falei, cara, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar isso através de um vídeo, como você pode aprender um ano de violão em 45 dias. Eu vou explicar isso nessa aula e também vou explicar sobre acordes para você, beleza? Então essas dúvidas aqui a gente vai derrubar por terra, né? Então aqui, ó, primeiro, um ano de violão em 45 dias. É possível aprender um ano de violão em 45 dias? Sim, é possível e eu vou te mostrar como. Mas vamos lá. Tudo isso que eu quero dizer, eu quero chegar a duas colocações aqui bem interessantes que hoje eu recebi uma ligação, né, de um aluno bem legal, assim, que foi interessante, que é o Pedro. Um abração aí pro Pedro, lá de... ele é do estado Rio de Janeiro, né? E a gente conversou por telefone, ele estava comentando que ele gosta muito de praticidade e tal, então eu queria fazer esse vídeo tanto para poder dar um alô aqui pro Pedro, quanto para falar que o que ele disse foi muito importante e a gente sempre gosta de pegar as coisas e trazer para as aulas. E eu quero relacionar o que o Pedro falou, a questão dos acordes. Então, o Pedro gosta muito de praticidade, então vamos lá. Vamos colocar aqui essa questão de praticidade. Beleza? Ó, praticidade. Beleza? E, ao mesmo tempo, como aprender um ano de violão em 45 dias. Bom, vamos para a parte prática de como aprender um ano em 45 dias. Basicamente é o seguinte, se você vai numa escola de música que dá uma aula por semana, né? Uma aula semanal, vamos colocar aqui, né? Semanal. Se você pegar aí os dias do ano e dividir os 365 dias pelos 7 dias que são uma semana, vai dar mais ou menos 52 semanas. Eu espero que esteja certo aqui. Só que é o seguinte, o que eu sempre falo, né? Falo, cara, se você está numa escola de música convencional e está indo todo mês e está tendo uma aula por semana, evidentemente vai ter um mês do ano que você vai ter férias, que geralmente são 2 meses do ano, mas vamos colocar um só para eu ser bonzinho com você. Então aqui, ó, um mês de férias. Então, se você tem um mês de férias, são menos 4 aulas, certo? Ó, menos 4 aulas. Das 52 menos 4, restam 48, né? Vamos colocar aqui, ó, 48 aulas, beleza? Porém, a gente está falando de uma sequência de um ano inteiro. Se a gente levar em consideração Semana Santa, vamos colocar aqui, ó, feriados. Beleza? Semana Santa, a semana, sei lá, do Natal, da virada do ano, do aniversário de não sei quem, do casamento da sua prima e qualquer coisa. Bom, aqui a gente está dando um desconto, fazendo uma média, tá? Vamos colocar aqui uma média, tá?
E essa média aqui a gente colocou 3 faltas. E aí o que acontece? Se você treina violão, vai na escola e treina exatamente o que o professor ensina, você tem mais ou menos 45 aulas se você for uma pessoa que não falta de jeito nenhum. E basicamente, se você tem um material, por exemplo, né? Material que explica exatamente o que são essas 45 aulas, e você estuda esse material todo dia, todo santo dia, você pega e estuda, pega e estuda, pega e estuda. É impossível você não aprender um ano de violão em 45 dias. Basicamente é isso. Então, quando a pessoa fala assim, Daniel, como é que eu vou aprender um ano de violão em 45 dias? E aí eu vou te falar uma coisa ligada a isso aqui. Muita gente quer o quê? Praticidade. E esquece de quê? De treinar. Então, mesmo que você tenha um conteúdo desse aqui, passo a passo, se você não treinar, você não vai ter resultado no violão. Vou te dar esse exemplo de acordo com os acordes. Então, o que adianta, por exemplo, você saber a estrutura da música, você sabe os pilares, né? Ou seja, você sabe que a gente vai ter ali, né? Melodia, vou colocar aqui. Vamos colocar aqui os pilares, ó, 3 pilares. Aí você tem aqui melodia, aí aqui você tem harmonia, e aí você tem ritmo. Isso aqui ficou claro, né? Isso aqui eu posso apagar, né? Melodia, harmonia e ritmo. Vou deixar aí por enquanto, só para você ir lembrando, né, o que é possível. E vamos lá então. Melodia, harmonia e ritmo. Bom, dentro dessa ideia de melodia, harmonia e ritmo, o que a gente pensa? Primeiro, vamos supor que uma música esteja acontecendo, ou seja, numa linha do tempo, agora eu vou ter que apagar, né? Numa linha do tempo está acontecendo alguma melodia, ou seja, a pessoa está cantando ali alguma coisa. Então vamos falar que isso aqui, né, esse eixo X e Y aqui, né, isso aqui é uma linha do tempo. Vamos colocar aqui, ó, tempo. Beleza? Então daqui está passando o tempo, beleza? Né? Então vamos colocar assim. E aí aqui está acontecendo isso aqui com você. Bom, e aí nessa ideia, né, que está acontecendo essa pegada aqui, enquanto o tempo está passando, acontecem algumas notas musicais, por exemplo. Então, por exemplo, aqui acontece uma nota musical, aqui a gente pode colocar, por exemplo, assim, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, por exemplo, ó, aqui tocou uma nota musical, vamos pensar assim, né? Aqui tocou um Dó, aqui tocou um Mi, aqui tocou um Dó de novo, aqui tocou um Sol, aqui tocou um Mi, estou dando um exemplo, né? E aqui elas vão variando, vou fazer vários pontinhos aqui, né? Então, à medida que o tempo vai passando, vou colocar aqui outro pontinho aqui, outro aqui, vou colocar aleatoriamente, tá? Depois a gente vê essa questão. Então aqui, ó, vai acontecendo essa, só arredar um pouquinho para frente, ó, essa melodia, né? Vamos ficar com a melodia aqui mais próxima, só para a gente falar isso. Então o tempo vai passando, vai acontecendo essa melodia. Que melodia é essa? As notinhas que estão sendo cantadas numa determinada canção. Pararararararará, né? Não sei o que. E aí, o que acontece? A música começa, você vai cantando de uma nota para outra, ó, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, 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 para cá. Ou seja, aqui está rolando um som, né? Mais agudo, mais grave, mais agudo, mais grave, mais agudo, mais grave. Hipoteticamente, mais ou menos assim. Então, enquanto isso aqui está acontecendo, a gente está vendo essa mudança aqui de notas musicais, que é o que a gente chama de melodia. Então, vamos falar assim que isso aqui tem uma pessoa cantando. Depois a gente pode fazer uma aula específica para a gente ter um exemplo bem legal assim, sobre a melodia acontecendo. Só que aqui vem uma ideia de harmonia, né? Que é o quê? É o que está acontecendo naquela ideia da harmonia. Por exemplo, se aqui foi tocada a música Dó, quais os acordes eu posso fazer? Né? Aqui foi Ré e aqui Mi. Então como é que eu analiso isso aqui? Aí eu vou te dar um exemplo, né? Então aqui, ó, os acordes que estão acontecendo durante essa jornada. Bom,
Quando a gente começa a analisar, fazer essa análise por alto, né, com essa ideia de treinar, aqui a gente fala assim, aqui a gente tem um Dó, aqui a gente tem um Ré, aqui a gente tem um Mi. Ah não, Dó e Mi fazem parte do acorde de Dó, né, na cifra Dó. Aí a gente tem aqui um elemento, né, cifra, beleza? Então, ó, se você não sabe a cifra, já começa a ficar meio que um probleminha. Ah, mas e esse Ré aqui que acontece aqui no meio? Ah, esse Ré aqui, se você for comparar em relação ao Dó, o que ele é? Ele é um intervalo de nona. Aqui acontece um outro intervalo, né? Ó, vou colocar assim, ó, intervalo, né? E aqui aparece o Mi de novo, então o Dó pode continuar dentro dessa região aqui. Aqui tem o Mi de novo, só que aqui, como segura mais tempo, né? Aqui tem um Mi, aqui tem um Ré e assim por diante. A gente pode começar a pensar assim, não, vou colocar aqui um Mi, tá? Só que como eu estou numa tonalidade, por exemplo, de Dó, esse Mi tem que ser menor. Por quê? Porque dentro da escala de Dó, a gente tem um Sol. Então a gente pensa num outro elemento aqui, ó, escala, tá? Você precisa conhecer então a escala. Aí a gente tem aqui um Mi menor. Daí a gente vai subir aqui de novo, ó. A gente tem aqui, vamos falar que isso aqui é o Dó, né? Vamos falar aqui outra vez, né? Aqui a gente tem na verdade está mais para um Ré aqui, vamos pensar assim, né? Está entre o Ré e o Dó sustenido. Mas como é só um exemplo, né? Não vamos preocupar com isso aqui não, vamos pensar que é um Dó. Vamos pensar que é um Dó. Daí a gente já começa a chocar um pouco essa ideia. Mas se a gente começar a falar assim, não, vamos deixar aqui no Ré, por exemplo, né? Vai ser um Ré. E vamos pensar aqui que aqui a gente tem uma sétima, né? Ou seja, qual que é a sétima de Mi? É o Ré. Então aqui a gente pode começar a pensar assim, acorde com sétima, tá? Então aqui, ó, já teve, daí a gente subiu aqui de novo Mi outra vez, daqui um Sol, por exemplo. Daqui eu coloco o Sol, que é a dominante. Então aqui quando eu falo que o Sol aqui é dominante de Dó, na verdade aqui, né, quando ele está vindo aqui para esse Sol aqui, que é esse cara aqui que está acontecendo, vamos pensar assim que ele é um Sol, tá? Tá aqui. É o nosso exemplo, beleza? Quando ele acontece aqui, a gente já tem que pensar, então, aqui em graus. Graus, beleza? Por quê? Porque aí ele já tem, esses graus aqui, ele tem o quê? Função. Função. Né? E aí vai continuar acontecendo a melodia, aqui tem o Sol aqui de novo. Aqui, de repente, a gente pode colocar aqui, ó, caiu aqui do Sol, já veio aqui para um Fá, por exemplo, ó, o Fá aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente, por exemplo, coloca Sol com sétima, porque a sétima de Sol é Fá, e depois aqui caiu no Ré, a nota de passagem, o Dó de novo. E aí repousou. Então o centro tonal é Dó, beleza? Bom, aqui a gente continua no grau, na função, beleza. Só para poder explicar tecnicamente, né, o que acontece com uma melodia e quais os acordes a gente vai colocar, a gente precisa entender alguns elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos aqui, ó. 5 elementos. Então, o que é essa ideia de treinar violão, aprender violão em 45 dias e a questão da praticidade? Não, a questão de você aprender violão em muito pouco tempo não tem a ver com o tempo em si que você aprende, mas sim o que você aprende e o que você aplica, você entendeu? Não adianta nada você ter todo um conhecimento se você não souber aplicar aquele conhecimento. Você vai simplesmente se tornar um teórico, vai ficar só aquele teórico. Então eu não sei se você já viu tem uma série na televisão que eu gosto muito, que é o Big Bang Theory, não sei como é que pronuncia direito, mas enfim, lá tem o Sheldon lá, né, que é o físico teórico, né, ele cria as hipóteses. E nisso tem um outro personagem lá, que é o Leonard Hofstadter, né, se você gosta de Big Bang, coloca aí também, que eu acho legal. E ele faz os experimentos, né, então precisa da parte teórica, né, é necessária essa parte teórica, beleza? E a parte prática, tá? Então, se isso aqui é necessário para você tocar bem, o que você precisa para poder saber qual é um e qual é outro? Você precisa de um método, beleza? Então, quando você entende, né, toda essa explicação para poder te mostrar aqui, ó,
Quando você entende que a música, você precisa de um conhecimento teórico e de um conhecimento prático, você entende que você precisa de um método. Por quê? Não adianta você estudar somente teoria, tá? E se tornar um teórico daquela situação. Por exemplo, eu tô estudando bastante violão, tô fazendo aula, né? Chamei um amigo meu para poder dar aulas para mim de violão, para entender um novo pensamento. Eu estou adorando as aulas porque eu estou entendendo a visão de um outro professor, ele está ensinando muita coisa que eu não tinha percebido e tem muita coisa que ele me ensina que eu já sabia e estou aprendendo com um novo ponto de vista. E olha só, hein, eu já estudo música há 20 anos, há mais de 20 anos. Nunca acaba, a gente está sempre aprendendo mais e mais. Então o que acontece? Com os anos que eu passei na universidade, que eu fiquei estudando, eu aprendi muita teoria musical. Só que aconteceu que muita da teoria musical não dá para aplicar assim, sem você ter uma banda, por exemplo, ou sem você chegar em casa e pegar um instrumento e realmente tocar, realmente colocar em prática. Então, se você quiser teoria por teoria, vai para a universidade, você vai estudar, você vai passar nas matérias, vai se formar, mas isso quer dizer que você realmente vai ser um músico efetivo com as duas áreas? Talvez não, talvez esteja faltando um pouco de prática. Então, quando a gente fala dessa ideia de prática, aqui eu estou dando uma ideia de você realmente o quê? Tocar, né? Tocar o instrumento, cantar, tá? Procurar a escala aqui no instrumento, né? Aqui, ó, procurar a escala. Quando eu falo procurar a escala, é o quê? Você vai estar treinando o quê? Seu ouvido e assim por diante. Então, dentro disso aqui tudo, você precisa de quê? Você precisa de entender como funciona um método. Sem método, realmente fica bem complicado, porque senão você vai estudar uma coisa demais e não vai colocar prática. Ou você vai colocar prática demais e quando você quiser ir para o próximo estágio, você não consegue. Então é a mesma coisa de você ter essa música aqui, por exemplo, em dó, e você é um músico prático. Então o que acontece? Você não sabe o que está acontecendo. Aí quando muda de tom, você tem que refazer tudo de novo. Agora, se você tem os dois, tem a teoria e a prática, e você sabe o que está acontecendo aqui, quando muda de tom você não precisa de refazer nada. O pensamento ele já está pronto, você já sabe o caminho, qual o caminho que aquela melodia vai acontecer. Então um desses caminhos é você entender, por exemplo, um deles é você entender os acordes, que é o que eu vou explicar aqui agora. Então eu espero que tenha ficado claro aqui, se você entendeu, dá um like aí. Se você não entendeu, não dá dislike, coloca a sua dúvida na descrição do vídeo que eu tenho prazer em responder para você, beleza? Então, vamos continuar aqui na questão dos acordes. Bom, sendo que um dos elementos que a gente está falando, a gente tem melodia e tem harmonia. Não vamos falar de ritmo, não. Não vamos falar nem de melodia, nós vamos falar de harmonia. Então, se você tem os acordes acontecendo numa canção, em um determinado momento, em detrimento de uma melodia, é interessante que você entenda de acordes. Então vamos colocar aqui, ó, acordes. Se você fala de acorde, a gente está falando de harmonia, beleza? E então, o que acontece dentro do violão para quem é iniciante, numa linguagem iniciante? A gente tem aqui, por exemplo, o braço do violão. Vou colocar aqui o braço do violão, tá? As cordas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Aqui eu vou colocar umas casinhas aqui. Vou dividir aqui a casinha, aqui outra casinha, aqui outra casinha, aqui no meio. Então vamos falar que isso aqui é o braço do violão com as cordas. Isso aqui, geralmente, a gente chama de diagrama, tá? Diagrama. Então quando a gente vem aqui e olha o diagrama, a gente começa a ficar na dúvida. Que dúvida que acontece? Se eu estou vendo aqui o violão, qual que é o lado que está o violão? Qual que é o lado de cima? Qual que é o lado de baixo? Não faz sentido, não é verdade? Então quando a gente começa a falar assim, não, aqui eu quero que seja a mão do violão. Ou seja, aquele lado ali onde é que fica as tarraxas, por exemplo, né? Vamos desenhar aqui, né? As tarraxas, tal, aqui, cabeça do violão aqui. Beleza. E aqui, né, hipoteticamente, depois do restante do braço, eu quero que seja o corpo do violão, né?
Então aqui o corpo do violão, vamos falar assim, né? Então hipoteticamente aqui está o braço do violão, aqui o corpo do violão. Ah, legal, então aqui a gente já começou a dar um direcionamento, né? Ó, direcionamento da leitura. Direcionamento da leitura, ou seja, você começa a enxergar e você já começa a entender o que é. Só que aqui ainda, as cordas mais finas podem estar tanto em cima quanto embaixo, é mais uma dúvida que surge, né? Fala assim, não, eu já vi que o lado do violão agora está esse, mas onde que estão as cordas mais finas e onde que estão as cordas mais grossas? E aí você precisa analisar, você precisa observar e analisar. E aí vem alguém, por exemplo, eu vou chegar para você e falar, ó, essa corda aqui é o Mi, essa corda aqui é o Lá. Vou colocar de caneta vermelha aqui, para ficar mais fácil, né? Senão vai ficar muito embolado aqui o azul. Então se eu falar que esse aqui é o Mi, esse aqui é o Lá, esse aqui é o Ré, esse aqui é o Sol, esse aqui é o Si e esse aqui é o Mi, só de eu falar isso aqui, quem já tem algum conhecimento no violão, quem já entende um pouquinho do violão, fala, ah, então quer dizer que essas cordas aqui, que está na parte de cima, são as cordas mais graves, são as cordas mais grossas, né? E essa que está aqui na parte de baixo são as cordas mais agudas. Então aqui são as cordas mais finas. Beleza? Por que isso aqui? Porque na afinação convencional do violão, vamos falar assim, ó, afinação, você sabe que a ordem das notas é essa. Então se você tem um Mi e tem um Lá, você sabe que é a parte mais grossa do violão, das cordas mais grossas. Então você não fica com dúvida. Sendo assim, você consegue enxergar melhor o diagrama. Então aqui, ó, só de colocar isso aqui, eu já não preciso mais dessa parte aqui, né? E talvez, hipoteticamente, eu não precise mais dessa. Né? Por quê? Porque eu já estou explicando que o braço está começando a partir daqui e ele está vindo para cá. Daí você começa a entender algumas partes, né, do violão e sabe que aqui vai ser a primeira casa, segunda casa. Então o que tem aqui? As partes do violão. Partes do violão. E aqui começa uma explicação interessante, porque quem está querendo aprender a tocar violão fala, ah, não, essa aula aí de partes do violão, não precisa saber qual que são as partes do violão, quero é tocar. Não, de forma nenhuma, você tem que saber quais são as partes do violão, porque senão como é que você vai entender a visão que você vai ter daqui para frente? Então a gente tem primeiro a leitura do diagrama, né, que seria impossível sem o direcionamento dessa leitura. É tipo, como é que você lê um texto? Você lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Sem o direcionamento não dá para saber, né? Então não tem como eu colocar aqui, por exemplo, coloco aqui, ó. Pronto, tá aqui meu nome. Ai, como assim, Daniel? Não, é porque tá de trás para frente, né? Daniel, tá? Se é assim que se lê. Aqui que eu fiz um direcionamento. Bom, e na verdade na música não é assim que vai acontecer. Você vai realmente ler dessa forma. Só que na hora de ler o acorde, você não vai ler assim e nem assim. Você vai ler ele inteiro, ele vai ser um código. Ele vai ser uma linguagem que vai chegar até você. Então, quando a gente chega aqui, nessa parte, a gente vem com essa ideia de afinação. Se o seu instrumento não estiver afinado, como é que você vai saber que as notas são essas? Como é que vai soar essas notas? E se você não souber as partes do violão, como é que você vai saber qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo que você está analisando? Então, a gente tem que pensar nisso aí. E basicamente, quando a gente faz isso aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, se eu colocar uma bolinha aqui, quer dizer, vou colocar até mais escurinho aqui, ó. Quer dizer, eu coloquei aqui a bolinha na casa 2, na corda Lá. Então, quer dizer, ó, casa 1, aí aqui a gente começa a enumerar, né? Ó, casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4. Então, corda Lá. Casa 2 tem uma bolinha. Aí depois, ó, outra bolinha aqui, ó. Corda 6, né? Aqui também são as cordas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, corda 6, casa 3, tem uma outra bolinha. Tem outro acorde, né? E se eu colocar aqui embaixo, mais uma bolinha, corda 3, corda 1, tem uma outra. Então, só de olhar essa informação, depois que você já toca, você fala, ah, não, isso aí é um acorde de
Sol. Mas espera aí, quando eu olho aqui que tem um acorde de Sol, o que está acontecendo na verdade dessa formação desse acorde? Então você começa a enxergar a escala cromática. Olha só. Escala cromática. Por quê? Quando você observa aqui na escala cromática, você vê que aqui tem um Mi, que seria a corda solta. Ela aqui seria um Fá, aqui seria um Fá sustenido e aqui então seria um Sol. Então quer dizer que a gente tem aqui a nota Sol, depois mais. Aqui a gente tem um Lá, preso na primeira casa, Lá sustenido, preso na segunda casa, Si. Então aqui a gente tem uma nota Si, mais. Aqui a gente tem uma corda solta, que é um Ré, né? Ré, mais. Aqui a gente tem outro Sol, tá repetindo, né? Aqui, ó, Sol. Aqui a gente tem outro Si, então a gente tem aqui, ó, mais, Si, mais. E aqui a gente tem, ó, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, que Sol. Então quando a gente toca o Sol e toca aqui em todas as cordas, a gente fala, ah, Daniel, legal, tocou aqui em todas as cordas, a gente tem um Sol, mas qual sinal aqui no diagrama está falando para eu tocar todas as cordas? Não tem nada aqui dizendo que eu tenho que tocar todas as cordas. E a gente acrescenta aqui um sinal, ó, coloca o radical. O que eu quero? Que você toca todas. Se eu quisesse que você toque só da quinta para baixo, eu ia colocar só daqui para baixo. Se eu quiser que você toque só as três cordas superiores, eu ia deixar só aqui. Entende? Então você começa a ter uma linguagem de comunicação através do diagrama que você fica bem livre. Então eu quero tocar em todas, então eu coloco o sinal em todas. Beleza? Então se eu estou tocando aqui em todas, está acontecendo aqui, ó. Sol, Si, Ré, Sol, Si, Sol. Então aqui, ó, tem um Sol aqui, um Sol aqui, um Sol aqui, né? Tá acontecendo aqui um monte de coisa. Mas o que a gente precisa mesmo, o necessário, né? A gente só precisa de três notas, ó, necessário. A gente precisa só de três, que é a tônica, a terça e a quinta. Que nesse caso aqui, a tônica vai ser o Sol, a terça vai ser o Si e a quinta vai ser o Ré. Que são intervalos, tá? Eu já falei sobre essa questão de intervalos. Então se a gente vem aqui e escreve a escala de Sol, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, que é na escala de Sol, né? E Sol. A gente parar aqui e enumerar, né? Se a gente vier aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Se eu venho aqui na tônica, que é Sol, ó, ela é a primeira, tá vendo? Tônica. Se eu venho aqui na terceira, Si, ela é a terça. Se eu venho aqui na quinta, Ré, né? Tônica, terça e quinta. Então, Sol, Si e Ré. Sol, Si e Ré. E aqui está acontecendo a mesma coisa, ó. Sol, daí ele se repete aqui. Si, aí ele se repete aqui, beleza? E Ré só acontece aqui uma vez. Mas o que está acontecendo? Apenas três notas que são Sol, Si e Ré, que está acontecendo durante esse acorde. Logo, se eu sei quais as notas que compõem o acorde, e se eu tenho uma melodia acontecendo, lembra lá no começo da aula, que eu falei aqui, né? Que a gente tem um gráfico, aqui a gente tem um tempo, e aqui algumas melodias que acontecem durante a música, né? Lá, 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 lá. Se eu tenho uma nota musical, soou aqui um Si, aqui soou um Ré, aqui soou um Sol. Eu sei que nessas notinhas eu posso tocar um acorde de Sol maior. Por quê? Porque eu sei quais notas que compõem esse acorde. Então quando você vai aprender a tocar violão, não é simplesmente pegou, tocou, já fez. É interessante você ter um passo a passo para poder te explicar como você faz a nota e por que você faz a nota naquele momento. E na maioria das vezes a gente está falando de melodia e harmonia. Quando a gente fala de acorde, harmonia. Quando a gente fala da nota, melodia. Quando a gente junta os dois, a gente tem esse elemento, né? Melodia e harmonia acontecendo, que vai gerar uma nova ideia, que é a ideia do ritmo. Porque se ele está acontecendo no tempo, esse ritmo pode ser constante, esse tempo pode ser constante, pode ser um ostinato, que é alguma coisa que repete ou não. Mas o que a gente quer? A gente quer entender para a gente poder tocar, tá bom? Então, basicamente, a explicação que eu queria dar nessa aula é você procurar entender os acordes profundamente, tá? Por quê? Através dos acordes é que você vai ter uma estrutura interessante dentro da música. Porque entenda bem, se você está tocando, está cantando uma melodia
E os três pilares são melodia, harmonia e ritmo. Então quer dizer que você tem uma melodia na sua voz, você tem uma harmonia na sua mão que faz os acordes, no caso do violão, mão esquerda, e você tem um ritmo da mão direita. Ao invés da gente ir para os três elementos de uma vez, espera aí, vamos com calma. Você toca violão? Não, ainda não. Mas você canta? Ah, não, canto no chuveiro. Então, peraí, então um elemento importante que a gente vai observar aqui vai ser a melodia. A partir do momento que você já canta no chuveiro, que você já gosta de música, que você já ouve as músicas, presta atenção, a gente vai vir para o segundo elemento, que é o quê? A harmonia. Tá? Então, se você tem aqui o segundo elemento, que é a harmonia, a gente já está falando de quê? De acordes. Então, quando a gente fala ó, acordes, harmonia, então estou te dizendo que é extremamente importante você aprender os acordes antes de você começar a aprender o ritmo. Não é você aprender todos os acordes, não é isso que eu estou dizendo. É você aprender o acorde básico. Porque que adianta você aprender um ritmo no violão se você não sabe os acordes? Se você ficar tocando ali, vai estar saindo um som, você não vai estar nem treinando o seu ouvido. Agora, quando você aprende um único acorde que seja, e aí você treina um ritmo com aquele único acorde, você já começa a gerar um novo elemento que é o seu desenvolvimento do ouvido, você já entendeu aquele acorde. Mas para isso a gente precisa passar pelo diagrama, o dicionário da leitura, a afinação, as partes do violão e tudo mais que a gente já falou aqui no canal. Beleza? Bom, então essa aula vai ficando por aqui. É uma explicação básica de como você pode começar os seus estudos com um direcionamento. Ó, já canta? Então dá uma olhadinha na questão dos acordes. Depois a gente pega uns ritmos aí e vamos continuar estudando firme, beleza? Eu sou Daniel D'Arezzo. Se você gostou dessa aula, clica aí, compartilha com seus amigos. Não esqueça de conferir os nossos conteúdos na descrição aqui do vídeo do YouTube, né? E até as próximas aulas. Tchau, tchau.